Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o mistério eucarístico, nosso 38º encontro, onde vamos trabalhar a oração eucarística quarta. Nós já vimos a primeira, a segunda, a terceira, agora vamos trabalhar esta oração eucarística quarta. Sempre lembrando que aqui se trata do diálogo entre o presidente e a Assembleia. Até o momento em que o presidente ali assume uma realidade sacerdotal. E ali, naquele momento, é o próprio Cristo que fala por boca, pelos gestos do sacerdote, porque ele é o autor do sacramento. Então, começa com um grande diálogo entre o presidente e a Assembleia. O Senhor esteja convosco. A Assembleia responde, e com teu espírito. O presidente, então, diz, corações ao alto. O povo responde, nós o temos dirigidos ao Senhor. O presidente diz, demos graças ao Senhor nosso Deus. E a Assembleia responde, é digno e justo. Aí começa esse grande prefácio. Este prefácio é um prefácio mais apropriado para aquele tema que vai ser desenvolvido na Eucaristia. Vai predominar o tema da luz. Essa é a característica da oração eucarística quarta. Deus é louvado porque, embora ele habite numa luz inacessível, que não se tem acesso, ele quis, então, um processo de revelação. Ele quis circundar-se de criaturas para alegrá-las com o clarão da sua luz. Então, nós vemos aqui esta realidade da característica própria desse prefácio da oração eucarística quarta. Essa tradução é uma tradução direta do latim. Começa, então, esse grande prefácio narrando toda essa história da salvação. É verdadeiramente digno, diz o presidente, dar-te graças, isso é dirigido ao Pai. É verdadeiramente justo glorificar-te, Pai Santo. Novamente eu repito, a oração eucarística é sempre trinitária porque ela expressa a história da salvação de Deus que age na história de forma trinitária, com as três pessoas divinas. Mas a oração eucarística é sempre dirigida ao Pai, que é princípio e fim de toda a ordem da salvação. Então é verdadeiramente justo glorificar-te, Pai Santo, porque és o único Deus vivo e verdadeiro. Então, a expressão de fé, do reconhecimento do Pai, como princípio e fim de todas as coisas. Lembrar que o Pai é princípio do Filho também, não princípio cronológico, não está na ordem do tempo. O Pai é princípio do Filho como princípio ontológico, está na ordem do ser. Essa questão foi muito debatida na história da Igreja com Santo Atanásio, no combate a Dário. Então, vamos lá. Porque és o único Deus vivo e verdadeiro, que és antes dos séculos, isto é, eterno, e permaneces para sempre. Deus não tem fim. Habitando uma luz inacessível, aqui é a realidade de que o ser humano não pode atingir a luz divina, porque ele habita numa luz inacessível, a realidade da presença divina numa luz que os homens não são capazes de alcançar. Mas também porque tu, o único bom e a fonte da vida, então vai começar a mostrar que o homem só pode conhecer Deus porque Deus se revela. É Deus que é o autor dessa luz. Faz com que o homem possa conhecer essa luz. O homem, por mérito ou condição humana, jamais poderia conhecê-lo se Deus não o revelasse.
mas também porque tu, o único bom e a fonte da vida, fizeste todas as coisas para acumular de bênçãos tuas criaturas. Ele é o Deus Criador, o Pantocrator. Ele é o Criador porque cria as coisas do nada. Então, Pantocrator é um título que mostra que Deus cria tudo do nada, mas ele cria tudo do nada por meio de seu Filho, né? Para acumular de bênçãos tuas criaturas, indistinto de sejam homens, animais, mas todos seres vivos, e a muitos alegrar com o clarão da sua luz, porque Deus oferece esta luz a todas as realidades, a todas as criaturas. Porque todas as criaturas foram criadas pelo coração divino como bondade divina. Ele não criou nada que não fosse da sua vontade. E a muitos alegrar com o clarão da tua luz. Por isso, estão diante de ti inumeráveis turbas de anjos. Então, lembrando aqui, né, o mundo angélico que te servem dia e noite. A dimensão da realidade das criaturas angélicas, cuja função é servir a Deus. Embora nós sabemos que a função também dos anjos é servir aos homens. E contemplando a glória de teu rosto, do rosto paterno, te glorificam incessantemente, junto com elas, Junto com elas, também nós, e por nossa voz, toda criatura que está no céu. Então, seres angélicos, confessamos teu nome com exultação, cantando. Então, aqui nós vemos, né, essa expressão da comunidade que já se prepara diante de toda essa realidade, da ação paterna, da graça que ele nos dá, da condição de conhecê-lo, essa luz inacessível que se torna conhecida através da revelação do Pai a nós. Isso tudo desemboca no Trisságio, no Santo. Então a comunidade agora, a comunidade junta, começa a cantar. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Já falei para vocês, essa é uma referência do profeta Isaías, da vocação do profeta Isaías, quando os querubins ali estavam, né? Quando os serafins ali estavam cantando o Trisságio a Deus no templo. Os querubins estão ligados a Ezequiel, Isaías aos serafins, né? Então começa essa grande oração dos serafins, que é colocado aqui para dizer que Deus é o santo por excelência e ele é a razão de toda a santidade. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão plenos de tua glória. Hosana nos lugares altura, excelsos. Agora vem a aclamação de Jesus que entra em Jerusalém. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nos lugares excelsos, no mais alto dos céus. Logo após a comunidade ter respondido a esta ordem da salvação e reconhecimento de toda a ação que Deus realiza por nós no canto, né, na oração do santo, o presidente retoma a oração e começa a narrar, a se preparar para narrar a instituição. Nós te confessamos, Pai Santo, porque és grande, e com sabedoria e caridade fizestes todas as tuas obras. Novamente, o reconhecimento daquilo que o Pai realizou por nós na obra da criação. Criastes o homem à tua imagem e lhe confiastes o cuidado do mundo inteiro. A imagem do homem a Deus, ela não é física, não é corpóreo nem psíquica. É uma imagem de uma realidade que é próprio da divindade dos seres espirituais. Então, é um ser espiritual. É o espírito que faz do homem ser imagem de Deus, a dimensão espiritual. Criastes o homem à tua imagem e confiaste o cuidado do mundo inteiro, para que, servindo a ti, o Criador, exercesse o domínio sobre todas as criaturas. Então, o Senhor,
Aliás, o ser humano foi criado para ser senhor de toda a criação, como dom dado ao Pai. E quando, não obedecendo, perdeu a tua amizade, então a queda do ser humano, não o abandonaste no domínio da morte, porque Deus, desde antes de criar, já havia providenciado o seu plano. Porque se ele não havia providenciado o seu plano, você vai colocar em risco a consciência de uns atributos de Deus, que é onisciente. Então, não abandonaste no domínio da morte, pois vieste misericordiamente ao encontro de todos, sem exceção, para que os que te buscavam te encontrasse. Né? É uma expressão de Jesus, né? Buscai e encontrareis. Então, é uma atitude do ser humano tomar a iniciativa de sair de si para o encontro com essa graça divina. Mas também oferecestes muitas vezes aliança aos homens. Nós vemos a aliança a Moisés, aliás, a Noé, aliança que Deus fez com Abraão, aliança que Deus fez com o povo de Deus no deserto, no Monte Sinai, a nova aliança prometida já no livro de Ezequiel, né? E a realização dessa nova aliança em Jesus Cristo. Mas também oferecestes muitas vezes aliança aos homens, e os instruíste por meio dos profetas na expectativa da salvação. E a tal ponto amastes o mundo, Pai Santo. Então, a maior expressão do amor do Pai, qual é? Que chegada à plenitude dos tempos, nos mandastes teu unigênito como Salvador. Vamos analisar essa expressão. Chegado à plenitude dos tempos. Isto é, o tempo transborda na realidade, né, da manifestação do seu Filho, que se faz homem, assume a humanidade e depois morre na cruz. Isto é, a plenitude dos tempos. Os judeus esperavam o fim dos tempos para o fim da história. Então, a história tinha todo um processo até atingir o fim. Mas para nós cristãos, não. Aquilo que os judeus esperavam para o fim já é uma realidade presente em Jesus Cristo. A partir do momento da pregação de Jesus Cristo, do Evangelho, os tempos do fim já estão se aproximando. A proximidade do reino já significa a proximidade do fim, que vai ficar nessa tensão da história entre o já e o ainda não. Então, a partir de Jesus já começa o fim, né? Não precisa esperar as guerras, aquelas coisas como diz, né, os textos bíblicos, não. A partir do momento em que Jesus começa a anunciar o Evangelho, né, convertei-vos e crede no Evangelho, a partir dali, o anúncio do fim já começa. E vai lá. Que chegada à plenitude dos tempos, nos mandastes teu unigênito como Salvador. Aqui, ele diz que Jesus é o Filho unigênito do Pai, Filho único e Salvador. Nós não vamos confundir a palavra salvação com redenção. São diferentes. A salvação é um dom divino. Deus salva. Mas como ele salva? Redimindo. A redenção é o modo pelo qual, né, o Pai nos salva, redimindo. E a redenção, ela é centrada no sangue do Cristo, né? Como São Pedro diz na sua carta, fomos resgatados, não foi pelo preço da prata nem do ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Então, amastes o mundo, que chegada à plenitude dos tempos, nos mandastes teu unigênito como Salvador. Então, aqui nós vemos que Jesus, né, esse unigênito, ele foi enviado da parte do Pai. O Pai é o princípio da missão do Filho, na sua encarnação, na sua obra do anúncio do Evangelho, na sua redenção. Ele se encarnou por obra do Espírito Santo. É uma obra divina,
não é uma obra humana, para dizer aquilo que São Mateus diz no Evangelho, diz no seu Evangelho, quando em sonho o anjo diz a José, né? Não tenhas medo de receber Maria, porque ela concebeu sobre a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa divina, é Deus mesmo. E nasceu da Virgem Maria. Tomou parte em nosso modo de condição, em tudo, exceto no pecado. Essa expressão que nós encontramos na carta aos Hebreus e na segunda carta aos Coríntios. Anunciou o evangelho da salvação dos pobres, porque essa realidade do fim já estava presente no anúncio de Jesus. A redenção aos cativos, então Deus nos salva pela redenção. Aos tristes de coração, a alegria, para levar a termo, isto é, ao final, a economia, isto é, a obra da salvação. A economia aqui tem o sentido de obra de salvação. Entregou-se a si mesmo à morte, que é em Jesus, o Filho, e ressurgindo dos mortos, destruiu a morte e renovou a vida. Então, o mistério da redenção, daquele que morre na cruz, destrói a morte e renova a nossa vida, nos dá vida. E para que não mais vivêssemos por nós, mas para ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de junto de ti, ó Pai, o Espírito Santo, primícias para os que creem, que aperfeiçoando sua obra no mundo, levasse a termo toda santificação. Então, a obra da realização da Eucaristia que nós celebramos, ela é uma manifestação, uma presença trinitária, né? Então, o Espírito Santo, como dom que foi dado, foi entregue à Igreja, recebeu o Espírito Santo àqueles que creem, né? Eles vão aperfeiçoar a obra de Deus no mundo, é a missão da Igreja, né? E levar-se a termo toda a santificação por essa obra. Agora vem a epiclese, a invocação do Espírito Santo sobre as ofertas, para que aquela oferta se transforme na verdadeira presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Assim, pois, te rogamos, Senhor, que o mesmo Espírito Santo se digne santificar estes dons. Então, aqui nós temos a santificação. Essa epiclese é fundamental, porque é o Espírito Santo que faz essa santificação, né? Que faz essa realidade, essa presença. Se invoca ao Pai para que envie o Espírito Santo, para que se torne o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para celebrarmos este grande mistério que nos deixou como aliança eterna. Então, em substituições às outras alianças, Jesus celebra esta aliança eterna na ceia. A ceia é uma antecipação da cruz, no caso ali de Jesus Cristo, porque antes que Jesus morresse na cruz, os discípulos participam da cruz através dessa ceia. Agora, começa as palavras da narrativa. Pois ele, vindo a hora de ser glorificado por ti, Pai Santo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa expressão é uma expressão do capítulo 3 do Evangelho de João, do início do Evangelho. Enquanto ceavam, agora vem aqui os verbos eucarísticos. Enquanto ceavam, tomou o pão, então tomar, pronunciou a bênção, partiu-o, verbo partir, e deu-o a seus discípulos, dizendo. Esses 4 verbos são os verbos eucarísticos para o pão. Tomar, pronunciar, bênção, partir e dar. Então, a Eucaristia, o corpo de Cristo, no caso aqui o pão eucarístico, é entregue aos discípulos. Agora, essa expressão, quando diz, enquanto pronunciou a bênção, partiu e disse, agora não é mais o presidente, agora é o próprio Cristo que pronuncia as palavras na pessoa do sacerdote. Tomai e comei deles todos. Então, o sacerdote age aqui em persona Christi. Então, Jesus pronuncia, você vê a voz do sacerdote, você vê
O gesto do sacerdote, você vê o corpo do sacerdote, mas é Cristo Jesus que está ali. Tomai e comei dele todos, pois isto é meu corpo, que por vós está prestes a ser entregue, em referência à cruz. Volta agora a narrativa. Do mesmo modo, tomando o cálice cheio do fruto da videira, do vinho, pronunciou a ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo, termina aqui a narrativa e começa então a palavra de Jesus, né? A consagração que é feita com as palavras de Jesus. E é Jesus que age na pessoa do sacerdote. Tomai e bebei dele todos, pois este é o cálice de meu sangue, da nova e eterna aliança. Então, a aliança é nova e eterna, dando duas características substanciais dessa aliança que Jesus realiza naquele momento e realiza também toda a Eucaristia, que ela vai renovar toda a Eucaristia quando nós celebramos. E que por vós e pelas multidões está prestes a ser derramado em remissão dos pecados. Desculpa, aqui também ainda continuam as palavras de Jesus. Fazei isto em meu memorial. Então aqui termina então a parte do sacerdote, agora entra o presidente. Por isso também nós, Senhor, celebramos agora o memorial da nossa redenção. Cultuamos a morte de Cristo e sua descida aos infernos, ao Sheol, ao Hades, a mansão dos mortos. Isso aqui quem nos fala é São Pedro, né? Na sua carta. Professamos sua ressurreição e ascensão à tua direita, esperando sua vinda gloriosa. Então, a Eucaristia coloca esta tensão entre a fé na ressurreição, a ascensão de Jesus aos céus, que está sentado à direita do Pai, e a expectativa da vinda definitiva do Cristo no fim dos tempos. Esse fim que já começou com a pregação de Jesus. Te oferecemos seu corpo e seu sangue, é oferecido ao Pai. Sacrifício agradado a ti e salutar para todo o mundo. Agora vem a segunda epiclésia, epiclésia escatológica. Olha, Senhor, a vítima que tu mesmo preparastes para a tua igreja. Isto é, o corpo e o sangue de Cristo. E concede benigno a todos os que participarão deste único pão e do cálice. A Eucaristia gera a unidade de toda a igreja, que congregados num só corpo pelo Espírito Santo, se torne em Cristo uma vítima viva para o louvor da tua glória. Então a igreja como uma vítima viva. E a igreja, então, ela é feita ela é constituída pela igreja, no caso ali, a igreja hierárquica, ministerial, a igreja padecente, a igreja militante e a igreja triunfante. Todos esses formam esta unidade do corpo de Cristo. E ele diz, primeiramente o teu servo, nosso Papa, cita o nome, o nosso bispo, e de toda a ordem dos bispos, sempre dizendo que o bispo ordinário do local é só um. Os outros não são bispos da diocese. Vamos supor, quem tem bispo coadjutor não tem bispo. Bispo auxiliar não é bispo da diocese. Ele está a serviço, né, do bispo titular, né, para ajudá-lo na diocese. Mas existe cada diocese, e arquidiocese só existe um único bispo. Só ele é a autoridade única. Os outros estão a serviço dele. Mas também se pede por todo o episcopado, mas também de todo o clero, os presbíteros, os diáconos, dos que oferecem essa oblação, dos que estão aqui ao redor, e de todo o teu povo, e de todos que buscam de coração sincero. Então agora vem a realidade militante daqueles que caminham. Lembra-te também dos que morreram na paz do teu Cristo, a igreja padecente, e de todos os defuntos, cuja fé só tu conheceste. A nós todos, teus filhos, concede, Pai clemente, a igreja itinerante, que consigamos alcançar a herança celeste. Então, o desejo da salvação e participar da igreja celeste, da herança celeste. Então, aqui começa a igreja triunfante,
com a bem-aventurada Maria, Virgem e Mãe de Deus, com os apóstolos e teus santos no reino, foi acrescentado agora São José, seu divino esposo, referindo a Maria, onde com todas as criaturas libertas da corrupção do pecado e da morte, isto é, com toda a unidade da Igreja, com todos aqueles que compõem a Igreja, te glorificaremos por Cristo, Senhor nosso, por meio do qual dás ao mundo todo bem. Por meio dele, com ele e nele, é a ti, Deus Pai onipotente, na unidade do Espírito Santo, toda honra e glória por todos os séculos dos séculos. E a Assembleia responde, amém. Então termina aqui essa doxologia final, para encerrar toda essa parte da oração eucarística e entrar já no Pai Nosso e depois na comunhão. E diz assim, por meio dele, com ele e nele. Mas quem é essa locução prepositiva dele, depois a preposição com ele e nele, outra locução prepositiva, nele? Se refere ao Cristo, né? Porque é através dele, com Cristo, em Cristo, que nós então louvamos ao Pai onipotente, que está unido nesta unidade do Espírito Santo. Então essa doxologia final é para o Pai, dirigida ao Pai, toda honra e glória por todos os séculos dos séculos. Essa doxologia final nos faz participar, no conhecimento de que tudo que nós celebramos na ordem da salvação é trinitária. Tudo aquilo que Jesus realizou por nós na história, tudo aquilo que Jesus fez por nós, deve ser dirigida ao Pai, princípio e fim de todas as coisas. Esse Pai que está numa unidade perfeita com a terceira pessoa divina, o Espírito Santo. Então, cabe ao Pai toda honra, glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Essa riqueza desta oração eucarística, nós ainda vamos ver outras orações eucarísticas, mas expressa nosso amor, e nossa resposta a Deus por meio desse gesto eucarístico. Então, a Eucaristia nos une no único corpo de Cristo, sua Igreja. Um corpo que não é só daqueles que vivem, mas de todos aqueles que participam dessa ordem da criação e que estão unidos em Cristo e do Cristo ao Pai. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.